Olá, bem-vindos ao canal Amor e Luz. Hoje, pela primeira vez, nós estamos aqui. Eu me chamo Emerson Padilha e vamos trazer para todos vocês, sempre, semanalmente, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, na nossa leitura de hoje, vamos sortear uma parte daqui do Evangelho e fazer alguns pequenos comentários. Começamos aqui pelo capítulo 1. Sorteamos uma mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. A parte sorteada foi o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. É uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. O item sorteado foi o terceiro, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que, se nos depara nesta lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Bom, por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo o Filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então, a gente viu que Deus sempre nos trouxe o conhecimento da sua lei. Primeiro foi Moisés, com a sua lei mosaica, depois o Cristo. E Jesus diz que não veio para destruir essa lei. Ele veio para cumprir a lei, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ora, se ele veio para cumprir a lei, desenvolvê-la, dar um sentido, o verdadeiro sentido, e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, é porque, na época de Moisés, houve uma deturpação do sentido daquelas leis de Deus. Portanto, ele veio para dar o verdadeiro sentido a esse ensinamento que Moisés nos deixou e adaptá-lo ao grau de adiantamento dos homens naquela época que Jesus veio. Portanto, o ensinamento, ele é adaptável. Ele não é um ensinamento que é constante o tempo todo,
O ensinamento que Deus nos manda, através dos seus mensageiros, é um ensinamento que vai sendo realizado de acordo com a capacidade de entendimento das pessoas do tempo em que chega aquela revelação. Na época de Moisés, o entendimento era um. Na época de Jesus, o entendimento já era outro, diferente. Na época de Moisés, sabemos que Moisés trouxe um povo simples e muito ignorante, provindos da escravidão no Egito. E então, esse povo, ao chegar naquela região de Israel, esse povo hebreu era um povo ignorante. Então não podia ser jamais dado ensinamentos profundos, explicações profundas sobre as leis de Deus. Tinha que ser leis que conduzissem aquele povo, que trouxessem ordem àquele povo, mas no sentido assim de leis civis, quase, praticamente leis civis, aquelas estabelecidas por Moisés, que visavam ordenar, disciplinar as práticas, a vida daquele povo. Mas, portanto, não era propriamente o sentido que devia se dar às leis de Deus, mas era o sentido adaptado ao entendimento daquele povo. Então Jesus veio para dar o verdadeiro sentido a essas leis de Moisés. O verdadeiro sentido. E claro que ele não podia falar tudo ainda na época em que ele veio, porque apesar do povo da época de Jesus já estar um pouco mais capaz do entendimento, mas ainda não tinha conhecimento suficiente ou entendimento suficiente para saber de tudo, dos princípios fundamentais das leis de Deus. Mas ele veio trazer o quê? O princípio da relação que o homem deve ter com Deus e com o próximo. Isso foi o ensino fundamental. Por isso que ele diz que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele diz, acrescenta, aí estão toda a lei e os profetas. Ele resumiu, portanto, o verdadeiro sentido das leis de Deus contido, um resumo contido nesses dois princípios, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não bastava amar só a Deus, mas amar ao próximo como a si mesmo. E dessa forma também não é só amar ao próximo, porque ninguém pode amar ao próximo sem amar a Deus, ou amar a Deus sem amar ao próximo. É, portanto, um princípio novo, que não consta do Antigo Testamento. Mas o que não está bem desenvolvido, melhor dizendo, no Antigo Testamento. E ele modificou profundamente as leis de Moisés. Jesus modificou profundamente as leis de Moisés, tanto no seu conteúdo como na sua forma. Tanto é que muitas vezes ele disse, eis que vos ensinaram isso, porém eu vos digo que não é assim, é de outra forma. Ele fez muitas modificações. E são essas modificações nas leis mosaicas, inclusive condenando
muito a prática exterior, as práticas exteriores, os cultos e práticas exteriores. Tanto é que ele causou revolta nos sacerdotes, porque seria uma verdadeira revolução o que ele estava produzindo com seus ensinamentos, querendo mudar aquilo que já tinha sido uma tradição judaica, o judaísmo, aquelas práticas exteriores. Então, por isso que ele era muito censurado, por não lavar as mãos. E outras práticas, trabalhar no sábado, curar no sábado. Então, Jesus disse que era preciso que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Por isso que nada o céu nem a terra passaria, eu sei que tudo esteja cumprido até o último jota. E, portanto, o reino de Deus só virá quando a lei de Deus tiver cumprimento integral aqui na terra. Quando for praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. E, naturalmente, que essa lei de Deus praticada na terra é o cumprimento desse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, sendo filhos de Deus, todos nós somos, todos os homens, independente de raça, cor, religião, país, não importa, todos os homens são filhos de Deus sem distinção nenhuma. E todos são chamados justamente a viverem essa lei, o cumprimento dessa lei. Porque não é privilégio de uma raça ou de um povo, mas todos os homens da terra são filhos de Deus. Deus não privilegia ninguém. Todos são chamados. E a terra, se a gente deseja uma terra, um mundo melhor, um mundo realmente de paz, de fraternidade, de amor, nós precisamos construir essa terra. É uma terra nova, mas essa terra não vai vir de súbito, sem qualquer razão de ser, mas pela mudança dos nossos princípios, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atividades. E essa mudança, ela se faz quando todos nós compreendemos que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou. Que assim seja.